Olá a todos, vamos agora dar continuidade com a nossa aula de matemática. Eu sou a professora Manuela, vamos ver qual é o nosso assunto. Medidas de volume. Então a gente vai ver hoje aí algumas medidas de volume, vamos ver alguns exemplos e vamos dar início à nossa aula, vamos ver como estudar sobre os volumes. Para determinar o volume de um objeto, devemos multiplicar as medidas de comprimento, largura e altura. Então, um exemplo que a gente tem aqui, onde a gente pode calcular o volume. Temos aqui um par de dados, observem que eles têm 3 dimensões. 1, 2 e 3. Um outro exemplo que a gente tem é uma caixa que está aí no nosso dia a dia, né? Temos aqui a altura, a largura e o comprimento. E aqui, nesse cubo, que é como se fosse uma caixa, vejam que nós temos a medida de comprimento representada pela letra A medida de largura representada pela letra B e a medida de altura representada pela letra C. Então, esses são os elementos básicos que a gente vai precisar para calcular o volume de algum sólido que geralmente tem esse formato bem parecido com o de uma caixa. Aqui a gente tem um exemplo. A gente tem um cubo com 3 medidas de lado 1 centímetro. Então, todas as medidas dele, altura, largura e comprimento, equivale a 1 centímetro. Então, para calcular o volume, a gente multiplica comprimento vezes largura vezes altura, que a gente representa por ABC, para não ficar tudo isso aqui, e calcula 1 centímetro vezes 1 centímetro vezes 1 centímetro. A gente multiplica os valores, 1 vezes 1 é 1, vezes 1 também é 1. Então, o resultado vai ser 1 centímetro cúbico, porque a unidade passou para cúbico, para centímetro cúbico. Porque nós temos 3 dimensões, Estou multiplicando uma dimensão por outra e por outra. Então, eu vou ter um resultado que representa a terceira dimensão. Por isso, o volume sempre, independente da unidade que esteja aqui, vai ser elevada ao cubo. Então, quando a gente identificar se alguma coisa tem uma unidade elevada ao cubo, a gente já está sabendo que se trata de volume. Agora a gente vai ver aqui os múltiplos e submúltiplos do metro cúbico. O metro cúbico é a unidade que a gente mais usa, é a unidade padrão. Mas a gente também tem unidades maiores e menores. Temos quilômetro cúbico, que tem essa representação aqui. Temos o hectômetro cúbico e o decâmetro cúbico. Todos esses são maiores que o metro cúbico. Eles são chamados de múltiplos do metro cúbico. A gente usa eles para maiores quantidades. E aqui, menores que o metro cúbico, a gente tem o decímetro cúbico, o centímetro cúbico e o milímetro cúbico. E esses 3 aqui são os submúltiplos do metro cúbico. Então, a gente usa os múltiplos quando a gente trabalha com grandes volumes e os submúltiplos quando trabalhamos com pequenos volumes. E as unidades que a gente mais usa são o centímetro cúbico e o metro cúbico. Todos eles são unidades de volume. Aqui a gente tem uma tabela que mostra como converter os submúltiplos e os múltiplos do metro cúbico. Observe que aqui a gente sempre tem uma multiplicação por 1000. O que significa essa multiplicação por 1000? Significa quando a gente vai querer transformar. Por exemplo,
Se eu tenho um volume que foi dado em quilômetros cúbicos e eu quero saber quanto vale esse volume em hectômetros cúbicos, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar por 1000. E se for o contrário? Se eu quiser transformar hectômetro cúbico para quilômetro cúbico, o que eu vou fazer? Vou dividir por 1000 e assim por diante. Quando a gente tem metro cúbico, para transformar para decímetro cúbico, a gente faz o quê? Multiplica. Então, sempre que eu quero transformar uma unidade maior para outra menor, eu multiplico. E se eu quero transformar uma unidade de medida menor para uma maior, eu divido. Vamos ver alguns exemplos. Então, na conversão de unidades, cada unidade de volume é 1000 vezes maior que a unidade imediatamente inferior. Foi o que a gente viu, ó. O quilômetro é 1000 vezes maior que o hectômetro, que é 1000 vezes maior que o decâmetro cúbico, tá? Todos cúbicos porque são unidades de volume. Vamos ver um exemplo aqui. A gente vai praticar transformando 2.578 milímetros cúbicos para centímetros cúbicos. Então, eu estou indo de uma unidade que é menor para uma maior. O milímetro cúbico é menor que o centímetro cúbico. Então, quando a gente vai de uma unidade menor para uma maior, a gente divide por 1000. Então, a gente vai pegar 2.578 e dividir por 1000. Como é que a gente faz essa divisão? Normalmente, 2.578 dividido por 1000 vai dar 2. 2 vezes 1000 é 2.000. Para 2.578 faltam 578. Então, aqui a gente acrescenta um zero e aqui uma vírgula. 5.780 por 1000 dá 5. 5 vezes 1000, 5.000. Para 5.780 faltam 780. Aí a gente continua acrescentando zero e dividindo. 7.800 por 1000 é 7. 7 vezes 1000, 7.000. Vai sobrar 800. Acrescentamos o zero e agora dividimos. 8.000 por 1000, que dá 8. 8 vezes 1000, 8.000. Para 8.000 não falta nada, então o resultado aqui, ó, 2.578 milímetros cúbicos é o mesmo que 2,578 centímetros cúbicos. Então, essa é a nossa resposta aqui após dividir esse valor por 1000. Agora, aqui no item B, a gente tem que transformar metro cúbico para decâmetro cúbico. A gente está transformando uma unidade menor para uma maior. Então, o que a gente faz? Agora a gente multiplica. Vamos multiplicar 28,3 por 1000. Eu sempre gosto de colocar embaixo da multiplicação quando a gente tem menos algarismos. Então, o que a gente vai fazer? Vai multiplicar 1 por 1. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. Mais 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Então, a gente vai ter, somando aqui, no resultado, a gente vai contar a quantidade de casas de acordo com a quantidade de casas após a vírgula que a gente tem aqui. A gente só tem uma, então no resultado também vamos ter só uma. Então, o resultado aqui vai ser
28.300 decímetros cúbicos. Ok? Agora vamos ver mais um exemplo. Considere que as duas torneiras lançam a mesma quantidade de água por minuto e foram abertas ao mesmo tempo. Então, nós temos aqui a torneira 1, que tem esse recipiente para encher. Esse recipiente tem essas medidas, 35 centímetros, 12 centímetros e 15 centímetros. A torneira 2 vai encher o recipiente que tem essas medidas, 1,5 decímetros, 1,2 decímetros e 3,5 decímetros. Qual dos recipientes vai encher primeiro? Para saber qual deles vai encher primeiro, a gente precisa calcular o quê? O volume de cada um deles. Então, nós vamos calcular. O volume do primeiro recipiente vai ser 35 vezes 12 vezes 15. Isso aqui dá 6.300 centímetros cúbicos. Vejam que a unidade de todos é o centímetro. Então, quando a gente vai calcular o volume, ele vai ser dado em centímetros cúbicos. Na torneira 2, a gente vai multiplicar 3,5 vezes 1,2 vezes 1,5. Isso vai nos dar 6,3 e a unidade vai ser o decímetro cúbico. Então, como que a gente vai saber qual das duas vai encher primeiro? Elas foram ligadas ao mesmo tempo, correto? Mas como que eu sei qual que vai encher primeiro? A que tem o menor volume, não é? A primeira tem 6.300 centímetros cúbicos de volume e a segunda tem 6,3 decímetros cúbicos de volume. Só que a gente não pode comparar essas duas unidades, porque elas são diferentes. Então, o que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ou transformar centímetro cúbico para decímetro cúbico, ou transformar decímetro cúbico para centímetro cúbico e comparar qual vai ser maior e qual vai ser menor, ou se elas vão ser iguais. Solução. A gente converte aqui, ó, decímetro cúbico em centímetro cúbico. E para isso a gente faz o quê? Multiplica por 1.000. Então, a gente vai pegar os 6,3 decímetros cúbicos, multiplicar por 1.000 e a gente obtém o resultado do volume em centímetros cúbicos. Então, olha só, deu 6.300 centímetros cúbicos. Então, o que isso significa? Que os dois recipientes vão encher ao mesmo tempo. Por que que eles vão encher ao mesmo tempo? Porque os dois possuem o mesmo volume. Apesar deles terem medidas diferentes e formatos diferentes, a gente vê que o volume vai ser o mesmo. Então, se a gente ligar as duas torneiras ao mesmo tempo e elas têm a mesma quantidade de água para derramar, então os dois vão encher ao mesmo tempo, ok? Fazendo a conversão aí, a gente consegue observar que o volume dos dois é exatamente o mesmo. Agora, para a gente exercitar, vamos para a nossa dinâmica local interativa. Questão 1. Um caminhão que faz transporte de mercadorias possui medidas na carroceria conforme a figura a seguir. Temos aí um caminhão com 9 metros de comprimento, 2 metros de largura e 3 metros de altura em sua carroceria. Qual o volume da carroceria do caminhão? Vamos para a questão 2. Transforme as unidades de medida. Temos aí a tabela e a gente vai precisar transformar 32.143 milímetros cúbicos para centímetros cúbicos e 14,1 metros cúbicos para decímetros cúbicos. Então, use aí a tabela se você vai multiplicar ou dividir e daqui a pouco a gente volta.
Muito bem, agora a gente vai para nossas respostas. Estava observando aí no chat que algumas pessoas se confundiram com a primeira questão, né? Se era para somar ou se era para multiplicar. Então, quando a gente calcula volume, a gente tem que multiplicar. A gente multiplica as três dimensões: altura, largura e comprimento. Vamos então à solução da nossa questão. Temos aí um caminhão que faz transporte de mercadorias, possui essas medidas aí. Temos 9 metros, 2 metros e 3 metros. E a gente quer saber qual o volume dessa carroceria. Vamos ver como que a gente faz a solução. Temos aí que o volume vai ser a multiplicação das três medidas, como eu disse, ó. 9 vezes 2, que é 18, e 18 vezes 3 vai dar 54. Professora, eu preciso multiplicar só nessa ordem? Não, na multiplicação você pode usar a ordem que você quiser. Se você fizer 2 vezes 3 vezes 9, vai dar os mesmos 54. Se você fizer 3 vezes 9 vezes 2 também vai dar os mesmos 54. Só que a unidade de volume a gente sempre eleva ao cubo. Então, a gente está multiplicando 2 metros por 3 metros por 9 metros. A resposta vai ser em metros cúbicos. Sempre lembrem disso. Volume, a unidade do volume sempre é elevada ao cubo, tá bom? Isso também facilita a gente identificar quando a gente está falando de uma unidade que tenha 3 dimensões. Vamos agora para a nossa segunda questão. A segunda questão também eu observei aí que algumas pessoas se confundiram, né? Pensando que era para marcar, mas não é para marcar, é para a gente transformar as unidades. No item A, a gente tem que transformar 32.143 milímetros cúbicos para centímetros cúbicos. Então, olhando aqui para a nossa tabela de conversão, se a gente quer transformar milímetros cúbicos para centímetros cúbicos, o que a gente tem que fazer? Temos que dividir por 1000. Então, a gente vai fazer essa divisão. Vamos dividir 32.143 por 1000. Então, primeiro, o que a gente divide? 3.214 por 1000, dá 3. 3 vezes 1000, 3.000. Para 3.214, faltam 214. E agora a gente baixa o 3. 2.143 por 1000 dá 2. 2 vezes 1000, 1000. Para 143, faltam 143. Aí a gente acrescenta o 0 e uma vírgula aqui no resultado. E agora a gente vai ter 1.430 por 1000 dá 1. 1 vezes 1000, 1000. Para 1.430, faltam 430. E a gente vai resolvendo da mesma forma. Acrescenta o 0 aqui. Aqui vai dar 4, agora vão sobrar 300, acrescentamos o 0 e aqui vai dar 3, até ficar 0 de resto. Então, a divisão de 32.143 por 1000 dá 32,143, que vai ser a nossa resposta em centímetros cúbicos, já que a gente já transformou, já dividimos por 1000. E agora o item B, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar 14,1. Olha só, a gente tem que fazer 14,1 metros cúbicos para decímetros cúbicos. Então, a gente tem aqui, ó, metro cúbico para decímetro cúbico, a gente multiplica por 1000. Então, a gente vai multiplicar 14,1 por 1000. 14,1 vezes 1000. Como eu falei, eu sempre gosto de pôr a maior quantidade na parte de cima, que assim a nossa conta não fica tão extensa. E agora a gente faz 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 1, 1. Mais aqui embaixo do primeiro zero, da direita para a esquerda,
4 vezes 0, 0, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 1, 4. Mais, novamente aqui a gente vai ter 0, 0, 0 e 1. E agora a gente soma. 0, 0, 0, 1, 4 e 1. E onde a gente vai pôr a vírgula, a gente vai olhar quantas casas a gente tem aqui após a vírgula. A gente só tem uma. Então, no resultado, também só vamos ter uma. O que nos dá 14.100. 0 é o mesmo que 14.100. Então, a resposta aqui do item B, 14,1 metros cúbicos, que era o que estava aqui, isso aqui estava em metros cúbicos. Ao multiplicar por 1.000, a gente transformou em decímetros cúbicos. Então, dessa forma, usando a tabela de conversão de volume, ou multiplicando ou dividindo por 1.000, a gente consegue obter esses resultados. A gente vai exercitar mais na nossa aula de amanhã. Vejo vocês lá. A sua aula continua no próximo vídeo.